capítulo de número 1, apenas o versículo de número 4 ao versículo de número 7, e logo após o capítulo 2 e o versículo de número 8. Jó, capítulo 1, versículo de número 4 ao 7, e o capítulo 2 e o verso de número 8. E seus filhos iam festejar em suas casas, cada um no seu dia, e mandava chamar as suas 3 irmãs, para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com os números de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir sobre a terra e nela andar para cima e para baixo. Capítulo 2, versículo 8. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. E eu quero falar nessa manhã sobre entre as cinzas. Nós estamos diante de um livro poético, nós estamos diante de um livro veterotestamentário do Antigo Testamento, um livro que sucede aqueles que são conhecidos como os livros do Pentateuco. Haja vista que o livro do patriarca Jó é um livro de profundas experiências de alegria, de sorriso, de tristeza e de perca e também de confiança. Além de ser conhecido como um livro que serve para os nossos dias atuais como referencial, este livro mostra-nos período de dores, período de alegria, período de loucura espiritual, moral, interna e externa, na vida de um homem que habitava na terra de Ur dos Caldeus. Este homem provavelmente habitava na terra de Ur dos Caldeus, que era aproximadamente localizada no que conhecemos como norte da Arábia. Haja vista que este é o homem mais rico, mais próspero, mais poderoso da terra de Ur dos Caldeus, pois o próprio Deus fez Jó crescer, prosperar, e em tudo Deus abençoou a Jó. Ora, naquele tempo existia 3 coisas que mediam a riqueza de um homem. A primeira coisa era a família, a segunda era as terras que ele tinha, e a terceira coisa eram os servos e os animais que ele possuía. Jó possuía 10 filhos. Os historiadores vão dizer que uma casa próspera e abençoada é uma casa que possui muitos filhos. E Jó tinha 10 filhos na sua quantidade. O gado, Deus abençoou a Jó ao ponto de ter 500 juntas de boi, 500 juntas de jumentos, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas. E suas terras eram tão imensas que Jó não media esforço nem de andar, pois só de Jó aparecer na varanda da sua casa já tinha serviçais ao seu favor a qualquer momento. Haja vista que Jó tinha poder humano, status, reconhecimento. Porém, mesmo tendo tanto reconhecimento e tanto poderio sobre ele, Jó não mediu esforço para ser reto, perfeito, íntegro e temente a Deus, e que se desviava do mal. Haja vista que Jó tinha filhos, e estes filhos de Jó não era semelhante a ele, e mesmo eles tendo um referencial de um homem reto, perfeito, onde o próprio Deus vai dar testemunho de Jó nos versículos mais em diante, os seus filhos eram diferentes de Jó, não serviam a Deus como Jó servia, não se prostrava diante de Deus como Jó servia, não se prostrava como Jó se prostrava, não levantava a mão para adorar como Jó levantava. Haja vista que mesmo eles não sendo como Jó, eles tiveram uma educação
primária dentro da casa. O Isbe vai dizer, e alguns historiadores relatam, que Jó não deixou de ensinar os seus filhos, porque a Bíblia diz: ensina no caminho que deve andar. Jó trilhou o caminho do ensinamento para todos os seus filhos dentro da casa. Dentro da casa teve ensino, dentro da casa teve carinho, amor e compreensão de pai. E mesmo eles não servindo como Jó servia, Jó educou aos seus filhos ao ponto que todo ano, quando um dos seus filhos comemorava o seu aniversário, eles faziam questão de se reunir em suas casas para comemorarem, beberem e se juntarem e festejar. Haja vista que foi justamente o filho mais velho que estava comemorando o seu aniversário. Eles vão se reunir, e mesmo Jó entendendo e percebendo e notando que seus filhos não estavam traçando o mesmo percurso que ele, Jó não deixa de levantar altar. Toda madrugada Jó levantava-se e levantava um altar. Toda madrugada, após o dia castigado de serviço, observando o gado, a riqueza, a fortuna que Deus havia dado para ele, Jó fazia questão de toda madrugada levantar da cama e erguer um novo altar pelos seus filhos. Enquanto eles estavam se reunindo para se embriagar, para festejar, Jó fazia questão de se levantar um novo altar, sacrificar e orar por todos aqueles seus filhos. Mesmo eles não trilhando os mesmos caminhos de Jó, Jó fazia questão de se levantar e colocar um novo altar de pé. E Jó não fazia isso eventualmente. O texto diz que Jó se levantava pela madrugada continuamente. Era seus filhos pecando na mente de Jó e blasfemando contra Deus, e Jó levantando um altar. Era eles se embriagando, se juntando para festejar na casa, e Jó levantando um altar. Era eles não seguindo os mesmos passos de Jó, mas Jó continuava levantando altar. Jó não levantava eventualmente, Jó levantava continuamente. De madrugada tinha joelho no chão, de madrugada tinha boca no pó, de madrugada tinha lágrimas jorrando. E pela madrugada existe um certo comentário por aí, que a fila é menor, presbítero Marinho. De fato isso é verdade, porque foi pela madrugada que Sansão quebrou as portas de Gaza. Foi pela madrugada que Daniel no capítulo 2 foi orar para ter a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Foi pela madrugada que Boaz se encontrou com Ruth e disse que desde aquele dia em diante todo o povo saberia que ela era mulher virtuosa. Foi pela madrugada que o salmista no Salmo 61, salvo engano, ele disse: eu buscarei o Senhor pela madrugada, e pela madrugada eu o invocarei. Foi pela madrugada que Paulo e Silas, ainda de dia, açoitados por causa do evangelho, pregaram em praça pública, e os homens pegaram ele, acorrentaram suas mãos, seus pés. Mas quando Paulo e Silas pela madrugada oraram e clamaram e adoraram, Deus fez questão de descer na prisão pela madrugada. As correntes foram soltas, porque pela madrugada ainda é diferente. Jó sabia que de manhã não dava, porque ainda que tivesse serviçal ao seu serviço, Jó entendia que independente do status, da fama e do reconhecimento que ele possuía, orar de madrugada ainda é diferente. Orar de madrugada traz intimidade, traz graça para pregar, traz unção para cantar. Jó levantava o altar toda madrugada. E detalhe que Jó não fazia isso eventualmente. Jó não se levantava quando pediam para se levantar altar. Jó não cantava quando desce para cantar. Era costume de Jó, pastor Edmilson, ele se levantar um novo altar pelos que estavam pecando e errando, porque na mentalidade de Jó, meus filhos estão blasfemando. Mas Jó tinha todo o poderio sobre ele, tinha. Mas o poderio que Jó possuía, ele entendia que não era dele. E mesmo seus filhos pecando, bebendo e se embriagando, Jó levantava um altar.
Ora, enquanto Jó vivia normalmente aqui embaixo na terra, enquanto era um dia qualquer, quem sabe era a última madrugada que Jó levanta pela madrugada, ergue o novo altar, seus filhos estão se reunindo mais uma vez, quem sabe era a última vez, mas em uma dimensão espiritual, acima do céu, acima da terra, está tendo uma reunião. Deus está no trono, sendo adorado pelos anjos. Apocalipse diz que existe 24 tronos lá em cima. Os 24 anciãos se prostram, lançam-se no chão e tiram as suas coroas da cabeça e dizem: digno és de receber glória, poder e ações de graça e veneração. Os anjos falam sem parar: santo, 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 santo. A adoração estava constante dentro do céu. E na terra a vida de Jó estava normal. Era mais um dia para observar o gado, a riqueza, a fortuna e tudo que ele tinha. Era mais uma madrugada para levantar um altar. Mas o texto diz que dentro do céu, versículo 5 do capítulo 1, está Deus no trono e aparecem os filhos de Deus, que é uma alusão aos anjos que estavam se apresentando diante de Deus. E dentre eles estava quem? Satanás, que não tinha possibilidade mais de viver lá em cima, mas Deus permitiu com que ele entrasse na sua presença. Porque desde quando na eternidade ele se rebela contra o seu próprio Criador, Satanás perde o direito, o contato direto de viver lá com Deus. Porque ele dizia: elevarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Deus vai lançar Satanás, Lúcifer, para a terra. Para fora do céu ele estar agora. Haja vista que este era um ser de luz, que andava sobre as pedras mais preciosas. E depois dele não havia outro ser mais belo, mais formoso do que ele. Mas o orgulho, a soberba, o engano dominou o coração de Lúcifer e ele é lançado para fora do céu. Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante diz: como caíste, Lúcifer? Ezequiel capítulo 28, versículo 13 ao 15 diz: tu eras perfeito até o dia em que se achou iniquidade em ti. Ele está fora do céu. Satanás não habita mais lá, mas Deus deu a liberdade dele se apresentar, porque ele é o nosso acusador, e ele se apresentou diante de Deus naquele dia porque Deus o permitiu. Haja vista que dentro do céu, no versículo 5, Deus está no trono, pastor Edmilson. Deus percebe que Satanás vem entre eles porque ele permitiu que ele entrasse. Vai soar uma pergunta, e essa pergunta não vem de Satanás, vem de Deus: de onde vens? Haja vista que ele diz: eu vim de rodear e passar sobre a terra, de ir para cima e para baixo. Imediatamente Deus vai fazer uma pergunta que mexe comigo. Ele vai dizer: viste o meu servo Jó? Haja vista que não tinha condição de Deus perguntar do nada. Se Deus pergunta do nada, é porque primeiro ele sabia que Satanás andava para cima e para baixo na terra. E se ele andava para cima e para baixo na terra, isso significa que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o presente, o passado e o futuro e tudo o que acontece na terra. Se ele havia andado para lá e para cá, para cima e para baixo, é porque Deus entendia. Ele passou onde Jó morava. Ele viu o gado, a fortuna e a riqueza que eu dei para Jó. Ele observou com certeza Jó. Porque os tempos que Deus cercou, abençoou, prosperou, fez Jó ser reconhecido por toda a terra de Ur dos Caldeus, com certeza chamou a atenção de Satanás. E ele disse: eu vi. E Deus vai mostrar, pastor Edmilson, as características, o caráter de Jó. Não há outro como ele lá embaixo. Ele é perfeito, reto, íntegro e se desvia do mal. Haja vista que quando Deus está falando isso, o certo historiador vai dizer
que Satanás olhando para Deus, é um diálogo que está acontecendo dentro do céu, e na terra a vida de Jó está normal. Jó vai olhar para Deus e vai dizer: mas também tu cercaste ele com tudo que ele possuía. Tu abençoaste o gado, a riqueza, a família, e não tinha condição dele não te adorar. O Isber vai dizer que Satanás estava querendo mostrar para Deus que ele pagava Jó para lhe adorar forçadamente. Era a mesma coisa de um patrão: eu lhe pago e você trabalha para mim, e o seu serviço pela minha empresa vai fazer com que você receba algo. Satanás estava querendo mostrar para Deus: ele só te adora por tudo que tu deu. Não tem como ele não deixar de te adorar. Quem não vai adorar tendo riqueza, gado e prosperando na terra? Só que Deus conhece o ser humano. Deus conhecia a criatura que ele mesmo formou. Gênesis, dentro do Éden, ele formou o Éden, criou um lugar para o homem habitar, e só Deus, pastor Edmilson, para conhecer o homem, e não há ninguém que conhece o homem mais como ele. Ele não forma o homem do aço, do ferro, do bronze. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu conheço ele, que eu estou formando do pó da terra agora. Ele vai formando o homem. E se ele deixa Satanás tocar na vida de Jó, é porque ele conhecia Jó. E ele disse: toque em tudo que ele tem. Porque Deus não precisa de adoração forçada de ninguém. E a prova que Deus não precisa de adoração forçada está em Marcos capítulo 14. Jesus está no meio da mesa. Pedro, os discípulos, Judas. Entra uma mulher com vaso de alabastro. Jesus não mandou ele entrar. Pedro não permitiu a entrada. Judas muito menos. Porque Deus não precisa de adoração forçada de ninguém. Ela quebra o vaso, se desmancha nos pés de Jesus e adora ele com sinceridade. Haja vista que agora Satanás vai ouvir Deus dizendo: toca, arranca tudo que ele possui, tira tudo que ele tem. Isso será a prova que ele não me adora pelo que eu dei, que ele não me serve, não levanta altar e não chora e não ora por aquilo que eu estou dando para ele. Toca. Eu conheço Jó, eu sei o percurso e a história que ele percorreu para chegar até aqui. Toca. Satanás desce mais rápido que a luz, e quando ele desce, destrói gado, riqueza, fortuna, status, reconhecimento de Jó vai embora. O status e a fama de Jó fica para trás. E o que resta para Jó agora é ouvir 4 mensagens dos seus próprios servos que lhe serviam. A primeira mensagem que vem, eles falando que desceu tudo, levou riqueza, levou as jumentas de boi. A segunda mensagem traz um impacto para Jó, que eles vão dizer: os teus inimigos entraram, arrancaram tudo que tu possuía. Mas quando chega a terceira mensagem, a quarta mensagem, foi que mais doeu, presbítero Edmilson, dentro do coração de Jó. Desceu um fogo do céu. A casa em que os teus filhos estavam reunindo desmoronou, Jó. Morreu o menino, morreu a menina, destruiu tudo. O impacto foi tão grande, pastor Edmilson, que Jó, como homem natural, carnal, humano, ele se prostra no chão, rasga suas vestes. E Satanás, quem sabe, olhou para Deus dentro do céu e disse: ele vai fracassar e vai blasfemar agora. Só que calado, Deus estava me ensinando. Eu conheço Jó, e eu sei que essa tribulação nele não vai gerar desespero. Eu deixei porque eu permiti o mal chegar nele, para te envergonhar, para tu saber que eu conheço o homem de tal forma que ele não vai me negar por causa de gado, riqueza, status, fama, não. Ele destrói e arrasa com Jó moralmente, rasga suas vestes. E enquanto Satanás e o inferno dizia: acabou, já era, não tem mais condição nenhuma,
Jó se levanta, pastor Edmilson, olha para o seu passado. Diz alguns historiadores que ele estava olhando e ele diz: nu é o fim do ventre da minha mãe. Ele olha para o seu futuro e ele estava olhando para a sua morte. Para o dia da sua morte ele diz: nu eu voltarei para lá. E o inferno dizia: agora ele para. Foi arrancado gado, estátua e reconhecimento. Mas Jó vai quebrar tudo. Se levanta a cabeça e diz: eu sei de onde veio isso agora. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome dele. O texto vai dizer que pela segunda vez a guerra estava tão ferrenha, pastor Edmilson, que Satanás aparece pela segunda vez diante de Deus. E Deus vai dizer: viste que ele não me blasfemou? Viu que eu permiti que tu arrancasse gado, riqueza, status, fama dele, e até agora ele não me blasfemou? Satanás disse: mas tudo que ele tem era pouco. Deixa eu tocar na vida dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. A segunda vez, a segunda acusação dentro do céu. Jó já estava abatido por dentro e por fora. Via a sua mulher chorando, porque toda mãe que já gerou filho sabe, o amor do marido passa para a criança. O amor de mãe para um filho é tão grande que Deus usou Isaías dizendo para Israel: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Jó estava embaixo sofrendo e Satanás dizendo: deixa eu tocar. Desce, toca, porém poupa-lhe a vida. Toca na carne dele, mas poupa a vida de Jó. Satanás desce, joga uma doença sobre Jó. E essa doença foi tão destruidora, essa doença foi tão tenebrosa, que causa coceira, insônia, ferida, pesadelo, calafrios, febre, diarreia. A pele começa a ficar mais enegrecida. Não dava para reconhecer Jó. A sua aparência era tão horrível que ele saía com certeza do meio da sociedade. Jó saiu e foi para fora da cidade, porque não tinha condição daquele homem rico, tinha status, tinha fama, viver no meio daquele caos. Não dava para olhar para Jó e não chorar junto com ele. Ele se assenta sobre um monte de lixo e de cinza, no local onde era jogado todo o lixo da cidade. Jó está lá, e Jó vai ser mais abatido ainda. E o que sobra para Jó? Só um caco de telha. Era Jó se coçando e abrindo a boca e adorando. Era o caco de telha que sobrou para ele. E eles coçando e Satanás dizendo: parou agora. E Deus do céu dizendo: ele vai adorar, ele não vai parar. Era o caco de telha que sobrou. Jó dizendo: eu não paro agora. Porque pastor Edmilson, quem é gerado para adorar e quem fica entre as cinzas, ele sabe de onde saiu, ele sabe a estrada que percorreu. Deixa eu abrir um parêntese para dizer para o coração de alguém que está me assistindo agora: não é à toa que essa turbulência chegou na tua vida e nem na tua história. Vai faltar mãe, vai faltar esposa, vai faltar amigo, mas o caco de telha vai estar sempre com você. Esse caco que sobrou para Jó foi um ponto de Deus dizendo: Jó, eu estou dando consolo para você. Não parar no meio da guerra, mas avançar, 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 avançar. O caco de telha era o pão que sobrou de manhã, mas ele dizendo: com pão, sem alimento, sem roupa, sem amigo, eu não vou parar, porque eu não fui gerado para desistir, eu fui gerado para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar no meio do sofrimento. Chega uma das mulheres que mais conhecia Jó e diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó.
Pastor Edmilson, essa mulher deitava-se com Jó todo dia. Relacionava-se com ele porque era a mulher dele, a esposa de Jó. Satanás percebeu, se arrancando o gado e tudo que ele possuía não deu certo, tocando na vida dele, ele para. Satanás notou que até tocando na vida do homem ele não parou. Satanás vai entrar por um momento na vida da mulher de Jó. Me prove. Ele entrou em Pedro. Quando Jesus foi para a cruz, ele disse: não vai para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Entrou no coração de Judas. Traiu Jesus por moedas. A mulher de Jó, como ser humana, como mãe, ela olha para Jó e diz: larga tudo, Jó. Os historiadores dizem que não suportava olhar para ela, e ela não olhar para Jó e não chorar junto com ele. Pastor Edmilson, era tão destruidor a aparência de Jó, que ela olha para Jó e diz: abandona esse teu Deus e morre, Jó. Era ela dizendo: eu não suporto te ver dessa forma. O sofrimento estava tão tamanho na vida do homem mais poderoso da terra de Ur dos Caldeus, que a sua mulher vai olhar para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Coçando-se com caco, Jó vai olhar para aquela mulher e vai quebrar, pastor Edmilson, ela de cima a baixo. Vai olhar fixamente nos olhos dela, na minha conjectura, e diz: mulher, tu aceitaste o bem dele com prazer. Tu soube se alegrar quando tinha riqueza, fama, status, e quando tu era a primeira dama da terra de Ur dos Caldeus, tu tinha serviçal e sabia se alegrar. Mas agora, porque ele arrancou tudo, tu quer deixar ele de lado. Ele olha para ela. Na minha conjectura, Jó olhou e disse: sobrou só um caco para mim se coçar. Esse é o meu consolo que eu tenho até agora. Mas eu entendo uma coisa. Paulo escreveu e disse: perseguido, mas nunca abandonado, abatido, mas eu nunca serei destruído. Paulo estava falando o que Jó estava vivendo na minha mente, na minha conjectura. Jó estava olhando para ela e estava dizendo: eu sei que o que está em mim é maior do que o que está lá fora. O que eu estou vivendo no momento é passageiro, porque o que há de vir é maior, o que há de vir é mais poderoso. Eu entendo uma coisa, que foi bom ter riqueza e gado. Eu sei viver sem tudo isso, mas quando meus filhos morreram, doeu. Deixa eu abrir um parênteses e dizer algo aqui nessa manhã. Em 2014 aproximadamente, porque eu amo o pastor Edmilson pregar, ainda que eu pregue uma mensagem, eu prefiro pregar aquela mensagem que eu estou vivendo, do que pregar 1000 sermão e não viver uma vírgula do que eu estou pregando. 2014 foi o ano em que travou tudo na minha vida. Olhava para minha mãe, eu estava desempregado, não tinha condição de trabalhar, nada abria para mim, faculdade trancou, do nada tudo parou, só estava eu e a minha mãe, e a única pessoa que sustentava a casa era a minha avó, e ela havia ido embora para São Paulo. Quando ela foi embora para São Paulo, as coisas foram piorando cada dia mais. 3 meses, 4 meses, 5 meses de sofrimento. E eu só gosto de falar isso para pessoas mais íntimas, mas eu vou falar aqui. Eu olhava para ela, não tinha um pão na mesa para comer, pastor Edmilson. Meus amigos mais próximos chamavam para almoçar dentro da casa deles. Eu olhava para minha mãe e via ela chorando. Ela ia para a casa da minha irmã para se alimentar, pastor Edmilson, 5 meses aproximadamente gemendo. Eu disse: que negócio é esse? Eu olhava para ela chorando e não tinha condição nem de poder abrir nada para mim, louco para trabalhar e nada de abrir. Eu entrei no quarto, parecia, pastor Edmilson, que eu ia parar, porque a minha vontade era abrir mão e desistir.
Para quem não sabe como eu comecei a pregar, eu já falei para algumas pessoas. Eu não preguei para um púlpito de madeira como eu estou pregando um desse bonito como hoje. Meu púlpito era o meu quarto. O público que me ouvia era o meu guarda-roupa aberto. E eu imaginava um monte de gente me ouvindo. Era justamente dentro do quarto onde eu comecei para pregar para os ursos da minha irmã, para as paredes que tinha. E eu dava ali lapada na parede, dizia: receba o Espírito Santo, e nada. 9 anos pregando. 5 anos fazia naquele tempo que eu comecei a pregar e nada, as coisas fechou. Entrei no quarto porque eu lembrei que em Mateus 6 a Bíblia diz: entra no teu quarto, tranca a porta. E eu falei para Deus: Senhor, fala o que tu tens para fazer na minha vida. Se tu tem algo na minha história, revela ainda. Eu fui para o culto naquela noite, era quarta-feira. Um dos jovens pregou naquele culto e depois do culto ele tocou no meu ombro, o pastor Edmilson, e disse: Deus falou para mim que vai transformar tudo que tu estás vivendo em algo novo. Tudo foi mudado. Porque vale mais adorar em meio à cinza. É fácil adorar quando a geladeira está cheia. É fácil adorar quando o celular não para de tocar e diz: vem pregar aqui na minha igreja. Vem que a passagem está reservada. Vem que o hotel é de 4, 5, 3 estrelas. É fácil adorar quando está a gasolina cheia no carro, quando o tanque está tomado de gasolina. É fácil adorar. Eu quero ver adorar em meio à cinza, em meio à crise e o sofrimento. Para piorar, 3 amigos de Jó chega para ele. 3 amigos intelectos de Jó chega para ele e diz: Jó, tu pecou, Jó. Não tem mais condição de você continuar. Já era, amaldiçoa, deixa. Na lógica humana eles estavam corretos. Deus vai ficar em silêncio, pastor Edmilson, quase 35 capítulos do livro de Jó. 8 vezes eles falam para Jó que Jó estava no pecado. Quando eles vieram encontrar com Jó entre as cinzas, Jó estava chorando em silêncio. Em silêncio Jó estava em meio à cinza, se coçando com um caco. Quando tudo fecha, a gente vai para o meio das cinzas. Pensar em parar, largar o ministério, porque ninguém não dá mais oportunidade. Porque ninguém não está nos vendo, porque o homem não está nos olhando. E a gente diz: parou, eu paro hoje, eu não quero saber de nada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: em meio às cinzas foi eu que criei essa situação. Para você não parar, é para te ensinar. Lembra de quando Jesus disse para os discípulos: venham, vamos passear no meio do barco, vamos passar para outra margem. Jesus diz: pede a multidão. Os discípulos conheciam, pastor Edmilson, o mar de ponta a ponta, porque ele era pescador. Era Pedro, era João, era Tiago. E Jesus estava querendo mostrar: enquanto eu estou dormindo, vai acontecer alguma coisa, uma tempestade vai se levantar. E eles atemorizados diziam: e agora? Para onde a gente vai correr? Jesus, dormindo no meio da tempestade, criou. E mesmo dormindo ele estava dizendo: vocês não estão entendendo que a porta só fechou porque eu deixei. A crise só bateu porque eu deixei. O perseguidor só se levantou porque eu deixei. Deixa eu dizer de novo: a crise só chegou porque eu permiti. Mas a hora que vocês me chamar, eu entro, eu paro, eu trato, eu cuido. Está escrito que se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se arrepender do seu caminho, eu ouvirei do céu e eu vou descer. E quando eu descer, se preocupa não, porque eu vou abrir, vou tratar, vou mexer e vou mudar a situação. Ele permitiu. Ele permitiu. 35 capítulos aproximadamente. Deus em silêncio. E o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está vendo. O fato de Deus não estar falando
não significa que ele não está observando. Enquanto os amigos de Jó falavam, vem Bildade, um dos amigos de Jó, e diz: Jó, como pode um homem justo sofrer problema? Jó chega para Bildade e diz: ainda que uma árvore se for cortada e pareça que o seu tronco morra no pó, mas ao cheiro das águas ela vai brotar de novo. Se você puder olhar para quem está do seu lado na sua casa, diga para ela, diga para ele: entre as cinzas ainda vai ter crescimento. Pastor Edmilson, entre as perseguições ainda vai ter crescimento. Mesmo em meio à lágrima, ainda vai ter crescimento. Aí é que entra a história final. Capítulo 2. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó precisava morrer dentro do ventre, ou nascer morto na mentalidade dele. E Jó, como homem natural, Kennedy, ele pensa em morrer. Quantas das vezes nós não queremos parar, desistir do ministério e da chamada, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo o sofrimento, mas Deus ainda é Deus do oculto, e Ele vê todas as coisas. Quem viu Isabel crescer com João Batista? Quem viu Maria crescer com o menino no ventre? Quem viu Daniel orando pela madrugada? Haja vista que agora Jó vai se calar e Deus vai dizer: é a hora de eu entrar no cenário. Cinge do teu lombo, aonde tu estava quando eu criei a terra, Jó. Quer parar? Quer desistir? Não está na hora. Me diz aonde tu estava quando eu risquei na areia e disse: daqui tu não passa, mar. Me diz, Jó, onde tu estava quando eu criei os pináculos. Me diz onde eu coloquei os pilares do universo, onde tu estava. Jó vai se prostrar pela última vez e diz: eu reconheço que tu tem o poder e a autoridade e o conhecimento de todas as coisas em meio à cinza. Eu quero convidar você a aceitar Jesus nessa manhã.